Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos efetivamente entrar no conteúdo de gestão de manutenção e produção. Bom, o que a gente vai ver nessa disciplina? O que é a gestão de manutenção e produção, né? Primeira coisa que a gente tem que falar é que a manutenção de hoje em dia ela não é mais a mesma coisa do que a manutenção de antigamente, tá, pessoal? Por quê? Porque antigamente a manutenção ela era aquela coisa mais quebrou, eu vou lá e conserto, tá? Antigamente, a pessoa da manutenção, o responsável pela manutenção, ele tinha que ter basicamente força braçal, concordam? Ele tinha que ser aquela pessoa, ele era aquela pessoa que dominava o conserto de alguma coisa. Quebrou, eu vou ter que consertar. Hoje em dia, não. Então, esse aqui é o homem da manutenção do passado, mais força muscular do que pensamento. Hoje em dia, a manutenção, ela visa, antes de consertar alguma coisa, evitar a quebra. Por quê? Porque se eu evito a quebra, se eu evito uma falha inesperada, eu consigo evitar que a manutenção tenha um custo ainda maior, certo? Por exemplo, se eu deixar um equipamento só para consertar ele quando ele quebrar, possivelmente ele vai quebrar na hora que eu estiver usando ele. Possivelmente ele vai quebrar quando eu preciso dele, certo? E olhando isso no ponto de vista de uma empresa, olhando isso no ponto de vista de uma indústria, não é vantajoso. Por quê? Porque normalmente, além de ter que gastar com o conserto desse equipamento, você vai ter funcionário parado, você vai ter perda de repente da produção, você vai ter um monte de outros gastos, certo? Então, por isso, o cara da manutenção hoje, o cara top da manutenção, ele não é aquela pessoa que quando a máquina quebra, ele vai lá e conserta, e sabe consertar. O cara top da manutenção de hoje, pessoal, ele é aquele cara que faz um bom planejamento para que o equipamento nunca quebre, certo? Que quando eu tenha que fazer as intervenções, elas sejam feitas no momento que o equipamento está ocioso, num intervalo, em alguma coisa assim, certo? Então, aqui a gente tem, né, o formato como que era antigamente as oficinas. Era mais ou menos assim. E hoje em dia é algo mais diagnóstico, tá? Aí vocês podem falar, ah, mas lá onde eu trabalho não é assim, lá onde eu trabalho o meu chefe não muda e tal. Pessoal, aí vai de quem está estudando tentar disseminar esse novo conceito de manutenção, tá? Hoje em dia, para a gente ter uma ideia, nem se fala mais em manutenção, se fala em gestão de ativos. E por que eu falo gestão de ativos? Pessoal, seguinte, antigamente se usava manutenção para tudo, né? Hoje em dia, a gente fala gestão de ativos porque mais do que manter a coisa funcionando, eu tenho que gerir para ela não quebrar. Vou exemplificar para vocês. Vamos supor que eu estou vendendo o meu carro. Aí alguém me liga e eu falo assim, olha, fulano, né? A pessoa me liga e quer ver meu carro. Fala, olha, não vai dar hoje para eu levar meu carro para tu ver, porque ele está na manutenção. Então passa uma coisa meio, ixi, já está quebrado, né? Então já passa uma coisa de que quebrou e eu estou consertando. Então, existe uma sociedade brasileira de manutenção que ela fez uma força-tarefa para mudar esse nome. Por quê? O próprio nome manutenção, ele remete muito a uma coisa que é só quebrar. E quando eu falo gestão de ativos, eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de gerenciar esse meu equipamento, de gerir desde antes de escolher que modelo eu vou comprar. Se eu vou comprar um carro, por exemplo, eu vou pensar se é um carro que vai ter manutenção cara, barata, se eu vou encontrar peça de reposição, se eu vou encontrar mão de obra fácil para consertar, né, quando acontecer algum problema. E por que nos equipamentos dentro das empresas não é assim? Não era, mas se eu tenho um setor de gestão de ativos dentro da minha empresa, significa que eu estou cuidando desses meus equipamentos. Bom, como eu disse, nessa aula de hoje é uma pincelada, né, de tudo. Então vamos falar aqui mais um outro assuntinho, um outro tema. Planejamento de manutenção versus manual do fabricante. Por que eu preciso estudar planejamento de manutenção, gestão de manutenção ou escambau A4,
Se o fabricante vai me dar um manual, se o manual vai vir junto, se o fabricante já me entrega, né, um manual do fabricante junto quando eu compro o meu equipamento. Teoricamente, eu não preciso, né? Não preciso estudar, eu só pego o que o fabricante me colocou ali, né, e vou utilizar, concordam? Pronto. Poderia fazer isso? Poderia. Qual que é o grande problema e o risco que eu vou ter fazendo isso? O grande problema, o grande risco disso é que o fabricante, gente, ele não faz um tipo específico de manutenção, de planejamento de manutenção para a tua empresa, um tipo específico de planejamento de manutenção para outra empresa. Ele faz um geralzão, certo? Por exemplo, eu comprei, vamos imaginar a seguinte situação. Tem duas pessoas, as duas pessoas compraram, cada uma comprou um Camaro, tá? Só que o Camaro que eu comprei, eu vou usar só em rodovias pedagiadas, lindas, maravilhosas, perfeitas, sem defeitos. Eu ando sempre no limite de velocidade permitida. É aquele carro bem cuidadinho, bem bonitinho. Em dia de chuva eu nem saio com ele porque eu, nossa senhora, super cuido do meu carro. Aí o meu vizinho que comprou o mesmo, um Camaro igualzinho mesmo, mesmo modelo, mesmo ano, mesmo tudo igual, ele não tá nem aí, ele comprou o carro para usar. Então um dia ele tá com o carro, vai pro Chile, temperatura negativa, no outro dia ele vai lá pro Nordeste, aí na semana seguinte ele já tá fazendo praticamente rali com aquele carro, é uma loucura. Ele o carro comprou para usar, para destruir mesmo. Pergunto, a durabilidade do meu carro e do carro dele vai ter a mesma? Se eu ando sempre numa rodovia pedagiada, bonitinha, lindinha, e o meu, ele vai fazer, vamos supor, 100 mil quilômetros numa rodovia pedagiada, e o outro que fez 100 mil quilômetros numa rodovia toda esburacada, de tudo que é tipo e tal, vai ter o mesmo, eu consigo comparar? Não. O fabricante, quando eu vou lá comprar o meu Camaro, ele vai falar, olha, dona Graziela, a senhora vai fazer o que com o seu Camaro? Vai andar em que tipo de... Ah, tá, BR assim, vamos fazer um manual de fabricante específico para a senhora. Não. Eles não estão nem aí, concordam? Para eles, é o mesmo para todos. Então, gente, existe muita especificidade. Cada caso é um caso. Por exemplo, aquele torno comprado numa empresa que, sei lá, trabalha com material corrosivo, é um tipo de manutenção que vai ter. Aquele torno que trabalha numa empresa que é só, né, uma escola, por exemplo, no IFSC, a gente tem um torno lá, é diferente a manutenção. Então, o manual do fabricante, ele pode sim ser um ponto de partida, mas ele não pode ser a minha linha de chegada. Eu não posso usar o manual do fabricante como, não, é isso e pronto, tá? Eu tenho que usar, eu tenho que fazer o meu plano de manutenção. O plano de manutenção que a minha empresa precisa, de acordo com as necessidades que eu uso os meus equipamentos, tá? Aí a gente entra em tipos de manutenção. Por quê? Porque quando eu falo de tipos de manutenção, eu estou falando de que tipo de manutenção eu vou usar no meu planejamento de manutenção. Se eu chegar para vocês e falar, olha, o melhor tipo de manutenção é a manutenção preventiva, pode ser que esteja certo, pode ser que não. Por quê? Porque depende do caso. Cada caso é um caso. Eu posso usar preventiva e ela ser ruim para minha empresa. Eu posso usar preditiva e naquele caso específico ela não ser a melhor. E muitas vezes a corretiva, não usa corretivo para nada, é ruim. Depende. Tudo depende. Então, é importante a gente saber que cada caso é um caso, que cada equipamento, cada situação, cada coisa que eu utilizo do equipamento, eu vou escolher um tipo de manutenção específica, tá? Bom, aqui, né, aquele caso que eu falei, eu posso ter... Pergunto para vocês, se eu colocar mesmo tipo de manutenção que esse caminhão aqui e esse daqui estão tendo, cara, é óbvio que não pode ser o mesmo tipo. Esse daqui tá numa condição bem diferente desse. Se eu começar a usar o mesmo óleo de motor para os dois, eu vou ter problema. Então, gente, o fabricante não vai te pedir para que tipo de estrada você vai, o fabricante não vai pedir que tipo de produto você vai produzir. O fabricante não vai, o fabricante vai simplesmente jogar ali o manual e se vire. Então, por isso que eu preciso ter
conhecer e saber o tipo específico para cada caso, certo? Então, manual de fabricante isso. Aí vocês podem falar assim, peraí, mas agora esses problemas acabaram. Porque hoje em dia existe planilhas de gestão de manutenção, existe softwares de manutenção. Então eu não preciso mais estudar essa matéria. Não preciso mais estudar gestão de manutenção, planejamento de manutenção, porque o computador faz tudo. Pessoal, existe software que faz texto. Word, né? Nem por isso a gente deixou de aprender a escrever. Existe software que faz desenho, AutoCAD, Solid. Nem por isso a gente chega lá e fala assim, faça um desenho assim. Ele vai fazer. Eu preciso gerir esse software. Eu preciso alimentar esse software. Ele não vai por si só fazer as coisas sozinho. Eu preciso fazer o planejamento nele. Certo, gente? Então, bem por aí que começa a coisa. Se eu simplesmente, eu tenho um software, cara, não. Primeiro você tem que saber fazer essa manutenção, esse plano de manutenção numa folha. Faz ali, aprende fazendo uma folha e depois você vai saber fazer ele em qualquer programa de computador. Mas primeiro você tem que saber fazer ele manual. As máquinas de hoje em dia, pessoal, elas não são mais como era antigamente. Hoje em dia as máquinas são controladas por softwares. E isso é muito legal. Por quê? Porque isso permite que em tempo real eu consiga analisar, eu consiga saber qual é a condição de vida daquele meu equipamento. Ok? Então, quando a gente ouvir falar aí de softwares, principalmente da manutenção preditiva, que nós vamos falar mais para frente, a gente vai ver o quão legal é isso e o quanto cada manutenção está sendo personalizada, gente. Chega daquela coisa de, hoje vamos fazer todas as máquinas aqui, nós vamos desmontar e trocar tal coisa. Cara, para cada caso é um caso específico. Aí, né, outra parte que está ligada à produção e a uma melhoria na produção é uma melhoria da manutenção em si, é uma produção enxuta. Vocês concordam comigo que se eu estou liderando lá um setor de manutenção, tá? E eu tenho perdas nesse meu setor, eu tenho um setor que não vai ser tão eficiente? Óbvio, isso é fato. Imaginem o seguinte, que tipo de perdas, e quando a gente fala de produção, gestão de produção e produção enxuta, a gente está falando em tirar tudo que não agrega valor naquele meu setor, tá? Quando eu estou falando em manutenção, se o meu equipamento ficar parado por 1 hora e o operador daquele equipamento ficar parado por 1 hora, eu tô tendo 1 hora de custo a mais da produção naquele setor. Concordam? Olha, fulaninho, esse celular aqui seu, ele vai custar mais caro porque quando a máquina estava fazendo ele, a máquina quebrou. Daí, o operador que cuida dessa máquina teve que ficar ali de varde. Então, o operador ficou parado um tempo para depois, na hora que a máquina voltar a funcionar, produzir o seu celular. Então, por isso ele é mais caro. O cliente quer saber disso? Não, o cliente não quer pagar. O cliente não vai pagar, o cliente não tem que saber disso. Por quê? Porque senão o teu concorrente vende a outro preço. Então, a manutenção, ela pode gerenciar, influenciar diretamente o custo da produção, tá? Por isso que as duas coisas, manutenção e produção, têm que funcionar bem. Em algumas empresas, a gente vê uma rixa aí, né, entre o cara da manutenção e o cara da produção. Gente, muito pelo contrário, esses dois têm que se unir mais do que nunca. Por quê? Porque um depende do outro. Se a máquina não está em condições legais de uso, não vai produzir. Se a produção não estiver legal, vai quebrar a máquina. E daí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, agora a gente vai falar aqui rapidamente, que daí na próxima aula a gente vai focar especificamente em cada tipo de manutenção, mas o que eu quero que vocês entendam? Que não existe, essa é o melhor tipo de manutenção, esse é o melhor tipo de manutenção, aquele é o... Não. Por quê? Porque depende do caso concreto. Eu sei que parece estudante de direito, né? Que estudante de direito, você pergunta alguma coisa, tudo depende. Mais ou menos aqui. Se eu falar para vocês que a manutenção corretiva é a pior que existe, claro que é a pior, porque imagina, corretiva, esperei a máquina quebrar.
Ok. A corretiva é sim realizada para restaurar, quando já houve uma falha. Só que será que ela é pior? Claro que é. Eu diria que não. Pergunto para vocês, quem aí troca a tela do celular antes dela quebrar? Ninguém. Por quê? Porque a gente vai esperar, nesses casos, acontecer a falha, quebrar a tela, para daí a gente ir lá trocar. Por quê? Porque senão não tem como eu prever. Tem coisas que não existem uma previsão. Eu vou trocar a tela do meu celular antes dela. Eu vou trocar a tela do meu celular antes dela quebrar? Só se ela tiver com trinca, alguma coisa. Mas aí, se tem trinca, alguma coisa, já é corretivo, tá? Então, depende do caso. Eu vou trocar uma lâmpada antes dela queimar? Não, depende do caso. Agora, um motor. Será que é interessante eu trocar ele antes dele queimar? Se ele tá acionando uma esteira e essa esteira tem aí, sei lá, 200 funcionários para frente e esse motor já tá há muito tempo aí de uso. Será que eu espero ele quebrar para daí eu trocar? Não, né? Cada caso é um caso. A preventiva, a manutenção preventiva, ela é definida em intervalos de tempo. A cada tanto tempo eu vou lá e troco tal coisa. Por exemplo, a troca de óleo do motor do nosso carro. Eu troco a cada 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, dependendo do que o fabricante me diz. Pergunto, por que o óleo do motor, né, a gente troca, faz uma manutenção preditiva? Por que eu não deixo para corretiva? Porque se eu não trocar nesse caso específico, eu vou simplesmente o quê? O meu motor vai fundir. Ai, nossa, eu devia ter trocado. Agora eu vou lá e tenho que trocar todo o motor, certo? Nesse caso específico. Então, em casos específicos, a preditiva funciona, que é o exemplo, a cada tantos mil quilômetros eu vou lá e troco tal coisa, certo? Mas, na tela do celular, a cada 3 meses, troca a tela do seu celular para ele não quebrar? Não, né? Então, depende do caso. Manutenção preditiva. Olha só, a gente viu corretiva, a gente viu preventiva e agora a gente está vendo preditiva. A preditiva, pessoal, é aquela que faz um monitoramento, que eu estou acompanhando, eu estou monitorando para ver quando que aquela máquina vai quebrar ou não. E um pouquinho antes dela quebrar, eu vou lá e substituo. Existe isso? Existe. Por exemplo, um caso que a gente nem se toca, mas é uma manutenção preditiva, é o aquecimento do motor do nosso carro. Quando acende uma luzinha ali que o motor está superaquecendo, né? A gente simplesmente vai lá e vê o que aconteceu. A preditiva seria mais ou menos isso. Eu estou monitorando, qualquer alerta vai acontecer alguma coisa, eu vou ter alguma coisa. Mas eu faço isso para qualquer coisa. Ai, vamos instalar um sensor na tela do nosso celular para quando ela estiver quase quebrando, eu vou lá e troco? Não, né? Porque tem coisas que não funcionam assim. Porque existem técnicas específicas de preditiva. É como se fosse, gente, e aqui eu vou fazer uma analogia e vocês vão entender bem fácil o que é cada coisa. Olha só. Corretiva, preventiva e preditiva, tá? Vamos pegar uma pessoa, certo? Uma pessoa, a pessoa é nossa amada. Eu vou deixar essa pessoa para manutenção corretiva. Corretiva, tá? Eu estou analisando a peça coração, tá? Não coração de queridinhos, mas coração como válvula aí que bombeia o sangue para o corpo e tal. Eu estou analisando essa peça, tá? Eu vou fazer a corretiva. Eu espero a pessoa ter um infarto ali, a pessoa tá ali, caiu no chão já, o coração praticamente parou. Aí eu vou pegar e levar ela no médico. Isso foi corretivo. Preventiva é eu chegar e falar, pessoal, a partir de hoje, todo mundo chegou nos 50 anos de idade, vai fazer um transplante de coração. Intervalo de tempo, 50 anos, faz transplante de coração. Não sei se é muito legal, né? Porque não tem pessoas que morrem de problema de coração aí com 10, 20, 30 anos? Tem. Assim como tem pessoas com 90 anos que não tem nenhum problema de coração. Então, depende. Depende do caso. Mas seria uma preventiva se eu falasse isso. Todo mundo com 50 anos vai fazer transplante de coração. E preditiva seria o quê? A preditiva eu vou monitorar.
A cada 5 anos, todos têm que fazer um eletro do coração, tem que fazer não sei lá qual outro exame do coração, tem que fazer um check-up não sei o que do coração, para ver. Se a gente vê que está tendo algum probleminha, vai lá e faz o que tem que ser feito. Não parece mais lógico? Parece. Bem mais lógico. Agora, tem coisas que não tem como eu fazer uma manutenção preditiva. Por exemplo, braço quebrado. Braço quebrado um defeito que para a máquina. Não vai parar a máquina, a pessoa? Vai, então vamos lá. Braço quebrado, vamos fazer uma manutenção corretiva. Quando a pessoa quebrar o braço, ela vai lá, faz o engessa, faz o que tem que ser feito, concorda? Ótimo, legal. Não, pessoal, nós vamos fazer uma manutenção preventiva. A cada 5 anos, intervalo de tempo, a pessoa vai lá e engessa os braços e tal, e a gente engessa o braço e fica 3 dias com o braço engessado para evitar uma quebra. Não faz lógica, né? Não tem sentido, né? Não. Olha, pessoal, uma vez por ano tem que ir lá tirar raio-x dos braços, ver se tem algum problema ou ver se eles estão quase quebrando. Também não faz sentido. Por isso, gente, depende de cada partezinha do equipamento, depende de cada partezinha, depende para que é usada aquela parte do equipamento, depende, tá? Qual é o tipo de melhor tipo de manutenção? Depende. Se falar que é a corretiva, depende do caso. No caso do braço quebrado, é a corretiva. No caso do coração, não, seria a preditiva. Então, isso a gente vai aprender ao longo do tempo. Mas o importante é a gente saber que não tem um melhor. Depende do caso, tá? Bom, aqui só para a gente situar um pouquinho, todo equipamento, ele tem mais ou menos essas 3 fases, tá? Aqui é o equipamento no início da vida dele, aqui é ao longo e aqui é no final. No início, é como se fosse uma pessoa, tá, gente? No início, por algum problema de montagem, por algum problema de alguma coisa, o equipamento novo apresenta problemas, tá? Porque até uma coisa encaixar certinho na outra, eu posso ter defeitos, eu posso ter problemas que vão aparecer aí. Depois que ele estagna, ou seja, ao longo ali, vai tudo mais ou menos fluir. E quando o equipamento ficou velho, arruma uma coisa, estraga a outra. É basicamente igual uma criança. Quem tiver filhos aí, no início as criancinhas têm febre, isso, aquilo, sempre tem uma coisa em outra. Depois, mais ou menos você vai, né? E quando ficou mais velho, uma certa idade, arruma uma coisa, estraga a outra, tá? Equipamento é basicamente, principalmente equipamentos mecânicos. Pega lá uma caixa de engrenagens. No início, eu posso ter um ou outro dente quebrado, alguma coisa. Por quê? Porque até se encaixar certinho, perfeitamente. Depois, engrenou? Ok. E no final, vai ter mais desgastes. Certo? Bom, pessoal, não precisa dessa atividade. O objetivo da nossa aula, então, era passar para vocês esses tipos de manutenção, passar a importância da manutenção, a importância de se estudar cada tipo de manutenção, a importância de entender que o manual do fabricante não salva vidas, tá? O manual do fabricante é um geralzão. Agora eu tenho que ver para frente, cada caso é um caso, cada caso é uma coisa específica, certo? Então o objetivo da nossa aula de hoje foi apresentar esse primeiro momento aí de gestão de manutenção, falar da importância da gestão de manutenção, porque se um equipamento está parado, a minha fábrica inteira pode estar parada, sem falar que às vezes um equipamento parado, uma falha no equipamento pode sim ocasionar mortes e tal dentro de uma indústria, enfim. Então a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância da manutenção. E na próxima aula a gente vai entrar a fundo e detalhar bem certinho cada um dos 3 tipos de manutenção: corretiva, preventiva e preditiva. Ok? Isso aí, gente. Um grande abraço e até mais!